Próxima questão, gente. A gente vai começar trabalhando aqui, então, as ideias agora relacionadas a quê? É uma questão que envolve o conceito de função trigonométrica. Então, o que ela fala? Vamos começar lendo. No caso, ele começa falando, dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica de período 2π, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Então, lembrando, essa daí foi a questão número 2 do modelo D da prova, que foi aplicado em 2018 com ingresso em 2019. Vamos começar pensando o seguinte, ele está falando que é uma função trigonométrica e fala até o período dela, né? Ele afirma para a gente que o período dessa função é 2π, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Então a gente vai poder observar aqui, gente, que o que a gente vai estar trabalhando é o quê? Ele está perguntando a respeito desse gráfico. É fácil de notar o quê? Que quando ele vira e fala para a gente observar esse gráfico, você pode resolver essa questão observando algumas particularidades do gráfico. Por exemplo, a gente pode notar que esse gráfico vai ter imagem dessa função, não é? A imagem dessa função está o quê? De 0 a 2. Então, se a gente observar bem, por exemplo, essa daqui, a C, por exemplo, se você lembra daquele tipo de relação, lembra? A mais B seno ou A mais B cosseno de CX mais D, toda aquela ideia, a gente consegue entender que a imagem fica variando entre A mais B e A menos B. Então, nesse caso aqui, essa imagem de 0 até 2, eu posso ver que a C, por exemplo, não adequava para a gente. Então, a gente já conseguiu observar, então, que a C não me interessa. Então, ó, já tira a C. O que eu vou observar agora? Continuando essa mesma ideia. Se eu pego e trabalho, por exemplo, com a letra D está falando ali 2 menos seno de π mais x. Novamente, vai ser um caso que a gente vai estar trabalhando com o quê? Com a imagem não sendo entre 0 e 2. Então, essa daqui, ó, também não interessa a gente. Ficando, então, entre a B e a E. Algo que é importante da gente conseguir observar é o quê? Que ele te fornece alguns pontos. Ele te fornece o seguinte, ó, se a gente observar bem aqui, ele fornece para a gente que se x é igual a 0, o y está dando quanto? 2. Ele fornece para a gente que se x é igual a π, o y está dando quanto? 0. Então você já tem essas duas relações, vamos anotar aqui agora, ó. Então eu sei que se x é igual a 0, que é esse caso, o y está dando quanto? 2. Então, ó, se x1 é igual a 0, y1 é igual a 2. E eu consigo que justamente que se x2 é igual a π, y2 vai ser igual a quanto? 0. Então a gente conhece esse tipo de relação. Então vamos lá. Se eu coloco dessa forma na letra A, por exemplo, se eu coloco x igual a 0, vai ficar seno de π. Então, se a gente for observar aqui, ó, seno de π, vamos lembrar um pouco sobre ciclo trigonométrico, não é? A gente pode vir aqui fazer uma representação. Lembra, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Se eu venho, estou falando do seno de π, ó, vai ser quanto? 0. Então, se eu venho substituir, ficar 1 menos 0, vai dar quanto? 1. E aqui dá quanto? 2. Então, já consigo eliminar também a letra A. Ficando agora entre a B e a E. Mesma história. Vamos lá jogar. Se x é igual a 0 fica cosseno de π. Cosseno de π, se eu for pegar aqui, ó, cosseno de π vai ser quanto? Menos 1. Menos 1 mais 1, isso aqui vai dar quanto? 0. E o valor é quanto? 2. Então, impossibilitando também a letra B. Vendo que a letra correta, então, nesse caso, é a letra E. Você pode vir aqui substituir, ó, x igual a 0. Cosseno de π vai dar quanto? Menos 1, menos 1, 1. 1 mais 1, 2. Se eu coloco no caso do x2, que é π, coloca π aqui, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 vai ser quanto? Cosseno de 0 é igual a 1. 1 menos 1, 0. Resposta correta, letra E. Então, uma estratégia que a gente pode utilizar em algumas provas, justamente como provas objetivas, é você olhar as alternativas para conseguir a resolução, principalmente com esse tipo de questões gráficas. É importante a gente entender isso. Legal? Lógico, é em vista que é um tempo limitado de prova. Então, a gente não pode ficar muito tempo também só avaliando as alternativas. Tá ok? Até a próxima.